caiu do céu. Eu digo para vocês que, para a gente, volto a dizer, esse não vai ser o único texto, não é o único projeto, mas para a gente chegar a esse concreto, que eu vou colocar aqui para vocês, para a gente chegar, tá aqui o projeto oficial, tá? Esse documento é o documento oficial da Casa dos Representantes. Tá aqui o texto. Lei para tornar, tá, o que diz o texto aqui, lei para tornar inadmissível e deportável qualquer funcionário do governo estrangeiro que se envolva na censura de discurso americano. Eu vou ler o texto e vou explicar mais ou menos para vocês do que ele se trata, tá? Mas tem um componente aqui importante da lei americana. Primeiro, que existe uma lei de imigração e nacionalidade, o tal do INA Act, é a lei que regula toda a parte migratória nos Estados Unidos. É um calhamaço desse tamanho que diz quem pode ter visto, quem não pode ter visto. Não é Bangu, né? É tudo organizadinho. E diz também quem não pode ser admissível para entrar dentro dos Estados Unidos. E tem dois componentes dentro da lei de INA. Uma questão é a inadmissibilidade. A segunda questão é a deportabilidade. Inadmissibilidade diz que você não é admissível para entrar nos Estados Unidos. Diz o seguinte, basicamente, diz que existe uma série de condições que, se você violar, se você for membro de uma organização terrorista, por exemplo, você é inadmissível, não importa o que você faça, você não pode ser admitido, ou seja, recebido, você não pode entrar dentro dos Estados Unidos. E, portanto, você não recebe visto e, portanto, seu visto é cancelado. O segundo componente tem a ver com a deportabilidade. Diz o seguinte, se você já está em solo americano, se você entrou de alguma forma em território americano e você em algum momento violou uma dessas condições, você passa a poder ser passível de procedimentos de remoção, deportabilidade, você passa a poder ser deportado. E é muito difícil explicar isso para a imprensa brasileira, mas eu estou tentando explicar de forma bastante simples. Então, o que diz a lei, né? Essa lei pode ser citada como lei nenhum censor em nossas costas. Esses são dois. Inadmissibilidade, deportabilidade relacionadas à censura de discurso. Inadmissibilidade. A seção 212 da lei de imigração e nacionalidade é alterada, adicionando-se ao final o seguinte, parágrafo J, outra censura. Qualquer estrangeiro que, enquanto atuava como funcionário de um governo estrangeiro, foi responsável por ou executou diretamente, a qualquer momento, qualquer ato contra um cidadão dos Estados Unidos localizado nos Estados Unidos, que, se cometido por um funcionário do governo dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, violaria a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, é inadmissível. E aí entra na questão da deportabilidade, que é outro capítulo da lei, a parte da deportabilidade, que basicamente diz que um estrangeiro que faça a mesma coisa pode ser deportado. Então fica inadmissível, não pode entrar, e se tiver aqui é deportado. Ah, Paulo, mas eu não entendi o texto da lei. E eu vou explicar para você. O objetivo principal é criar mecanismo para impedir a entrada ou permitir a deportação de funcionários de governo estrangeiro que tenham sido responsáveis por atos de censura contra cidadãos americanos em solos americanos. O que significa isso? Significa o seguinte, nos Estados Unidos existe a primeira emenda da Constituição americana. A primeira emenda dá uma série de poderes, de direitos, deixa eu dizer melhor, a primeira emenda protege uma série de direitos que todos nós temos nos dados pelo Criador. O que diz? Diz o seguinte, nós temos liberdade de expressão, de opiniões, nós temos liberdade de imprensa, nós temos liberdade de reunião, né, manifestação, etc, etc. Nós temos liberdade religiosa. Essas liberdades são as protegidas pela primeira emenda. Nos Estados Unidos, é proibido que o governo viole esses direitos. Então não existe o que Alexandre faz no Brasil nos Estados Unidos. Alexandre não pega jornalista e tira perfil. Não existe um ministro, nem juiz nenhum, pegando um jornalista e derrubando o perfil dele. Isso é absolutamente proibido aqui. Então o que diz a lei? Ela diz o seguinte, o que é proibido aqui passa a ser proibido fora daqui contra cidadãos americanos em solo americano. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Ou residentes, né, que normalmente estão debaixo da mesma lei, como o meu caso, o Constantino. A gente trabalha aqui nos Estados Unidos. A gente está aqui nos Estados Unidos. Seja cidadão ou residente, no caso, tanto faz. No caso da lei específica para cidadão.
Então vou pegar o exemplo do Constantino. Constantino é cidadão americano, está aqui nos Estados Unidos. Existe uma ordem de remoção do perfil dele das redes sociais. Essa ordem flagrantemente se encaixa nessa lei. É um cidadão americano que está dentro dos Estados Unidos fazendo o seu trabalho e tem um agente de um governo estrangeiro violando os direitos da primeira emenda do Constantino, ou do Paulo Figueiredo, ou de qualquer outro que seja residente ou um cidadão americano. No caso especificamente, cidadão. Normalmente, as leis para cidadão também acompanham residente, né? Os únicos casos que isso não vale são votação, trabalho de júri e ser eleito para cargo público. Mas não importa. No caso, a violação é absolutamente flagrante. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet. Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá pra cima. Acesse o site, jogador, dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar, é Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.bet. Com bônus de até R$500 e muito mais. MyLiberty.bet. Você acima de tudo, MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade.